Vocês estão preparados? Você já parou para pensar no que realmente se esconde nas sombras da sua própria mente? Eu sempre acreditei que o maior terror não vem de monstros sob a cama, mas das verdades que nos negamos a encarar. Em um pequeno bairro de São Paulo, onde as ruas são entrelaçadas por histórias não contadas, eu, Lucas, um artista frustrado, descobri que a linha entre a realidade e o pesadelo é mais tênue do que eu imaginava. Durante anos, eu lutei contra a própria insegurança, buscando inspiração em cada esquina, mas sempre me sentindo como um intruso na minha própria vida. Minhas pinturas, que deveriam ser uma expressão da minha alma, se tornaram um reflexo de um abismo profundo e escuro, onde minhas falhas e medos se misturavam. Ao olhar para a tela em branco, eu via não apenas a luta pela criação, mas também a batalha interna que travava. Em uma noite insone, enquanto caminhava pela Avenida Paulista, me deparei com um velho ateliê, sua porta entreaberta como um convite para explorar o desconhecido. A atmosfera estava carregada de mistério, e assim que entrei, fui envolvido por um cheiro de tinta e o som distante de sussurros. O lugar estava repleto de obras inacabadas e esboços de figuras grotescas, como se o próprio espaço tivesse uma vida própria. Ali, encontrei Helena, uma artista excêntrica, com olhos que refletiam uma sabedoria antiga e um sorriso enigmático. Ela parecia saber o que eu buscava, mas estava relutante em compartilhar. Ao longo das semanas, uma amizade improvável se formou entre nós, e com ela, uma conexão que desafiava a lógica. Conforme eu me deixava levar por suas histórias, percebi que minha luta interna não era única. Helena também carregava cicatrizes, traumas que a moldaram como artista. Mas, ao invés de serem barreiras, essas experiências se tornaram fontes de força. Juntos, nós mergulhamos em um processo criativo que me desafiou a confrontar não apenas minhas inseguranças, mas também as sombras que habitavam minha mente. A cada pincelada, eu sentia que estava não apenas criando, mas também exorcizando os demônios que me assombravam. A arte se tornava uma forma de superação, um grito silencioso contra as limitações que eu mesmo impus. Quando finalmente terminei minha obra-prima, percebi que não era apenas uma pintura, mas um retrato da minha jornada, uma transformação que me permitiu enxergar a beleza na dor e a leveza na luta. No final, a verdadeira arte não era apenas sobre criar, mas sobre se libertar. As semanas se passaram, e à medida que eu me aprofundava nas pinturas ao lado de Helena, algo começou a mudar. As noites que antes eram preenchidas por um silêncio ensurdecedor, agora eram invadidas por sussurros, ecos de memórias que não eram minhas. Primeiro, pensei que era apenas a minha mente jogando truques, mas logo percebi que havia algo mais, algo que se manifestava nas sombras do ateliê. Certa noite, enquanto trabalhávamos em uma nova obra, uma brisa fria atravessou o espaço, fazendo com que as luzes piscassem. Helena parou, seus olhos se arregalando ao olhar para um canto escuro da sala. "Você também sente?" Ela perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Eu assenti, um arrepio subindo pela minha espinha. Uma sensação estranha tomou conta de mim, como se uma presença invisível estivesse observando, esperando o momento certo para se revelar. Naquela mesma semana, um novo personagem entrou em nossas vidas. Miguel, um amigo de longa data de Helena, que tinha um interesse peculiar por fenômenos sobrenaturais. Ele aparecia com histórias de espíritos que vagavam por São Paulo, de lugares onde a dor e o sofrimento deixavam marcas invisíveis. Eu ouvia atentamente, intrigado, e ao mesmo tempo, apavorado. As histórias de Miguel pareciam se entrelaçar com a minha própria experiência no ateliê, como se tudo estivesse conectado de alguma forma. Certa noite, após uma discussão acalorada sobre a natureza da arte e o impacto das emoções na criação, Miguel me desafiou a explorar uma antiga lenda urbana sobre um artista que havia desaparecido em circunstâncias misteriosas. Diziam que ele havia feito um pacto com uma entidade, trocando sua sanidade por talento. A cada nova informação, a tensão aumentava, e eu podia sentir que o que estava acontecendo no ateliê não era apenas uma manifestação da minha ansiedade ou do meu medo. No entanto, o que começou como curiosidade logo se transformou em um pesadelo. Comecei a notar mudanças em meu trabalho. As pinturas que antes retratavam minha luta interna, agora pareciam ganhar vida própria, como se eu estivesse apenas canalizando algo que não compreendia.
Figuras distorcidas surgiam nas telas, rostos de agonia e desespero que me observavam de volta. E estranhamente, havia momentos em que sentia que não estava sozinho na sala. Em uma noite particularmente inquieta, enquanto tentava trabalhar em uma nova tela, ouvi um sussurro claro e distinto. Ajude-me. A voz era suave, mas carregava um peso que não conseguia ignorar. A adrenalina correu por meu corpo, e por um impulso, segurei a paleta com força. Olhei para Helena, mas ela também parecia paralisada, seus olhos fixos em um ponto além de mim. O que antes era um espaço seguro e criativo, agora se tornava um campo de batalha, e as paredes do ateliê pareciam fechar-se ao meu redor. A cada dia que passava, a linha entre a arte e a loucura se tornava mais tênue. Eu sabia que precisava descobrir a verdade por trás daquelas vozes e das figuras que habitavam minhas telas, mas a ideia de enfrentar o que estava por trás delas era aterradora. A presença que havia acordado em mim não iria se calar. E a cada pincelada, a cada sussurro, eu me via cada vez mais imerso em um mistério que não apenas desafiava minha sanidade, mas também ameaçava consumir tudo o que eu conhecia. Era hora de encarar as sombras, ou elas me engoliriam de vez. Naquela noite, enquanto as sombras dançavam nas paredes do ateliê, a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. A voz que havia ouvido anteriormente, "Ajude-me", ecoou em minha mente, ressoando como um lamento profundo. Eu mal conseguia me concentrar na pintura, e quando finalmente consegui, percebi que a tela não refletia mais a minha visão. As cores se misturavam em uma representação grotesca de dor e desespero, como se uma força invisível estivesse guiando meu braço. Foi então que a luz começou a piscar de maneira frenética, e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Helena, por sua vez, parecia estar em transe, seus olhos fixos em um lugar que eu não conseguia ver, como se estivesse percebendo algo que estava além da minha compreensão. O silêncio foi quebrado por um estrondo, e a porta do ateliê se fechou com um golpe, fazendo meu coração disparar. "Helena, o que está acontecendo?" Eu gritei, mas ela não respondeu. Em vez disso, levantou a mão, indicando que devíamos ficar em silêncio. Foi quando eu a vi. Uma figura etérea, meio translúcida, flutuava na esquina mais escura do ateliê. Seu rosto era indistinto, mas eu podia sentir uma tristeza imensa emanando dela. Um frio gélido tomou conta do ambiente, e a criatura começou a se mover em nossa direção, suas mãos estendidas como se pedisse ajuda. Eu queria correr, mas algo me prendeu no lugar. A figura se aproximou, e a cada passo, a dor que eu sentia em meu peito se intensificava, como se a própria entidade estivesse se alimentando do meu medo. Em um momento de clareza, percebi que ela não estava ali para me fazer mal. Pelo contrário, parecia implorar por libertação. "O que você quer?" eu murmurei, quase sem voz. A entidade respondeu com um sussurro, mas agora era diferente. A voz não era apenas uma chamada por ajuda. Havia um tom de urgência, uma revelação que me fez questionar tudo o que eu sabia. "Descubra a verdade. Ele está à espreita", dizia a voz. E com isso, a figura desapareceu, deixando apenas um vácuo de desespero no ar. Eu olhei para Helena, que agora parecia mais confusa do que nunca. O olhar dela era um misto de medo e compreensão. "Tem algo mais, não é?" perguntei, e ela assentiu lentamente. Miguel falou sobre um diário do artista desaparecido. Ele acreditava que as respostas estavam ali. A revelação me atingiu como um golpe. A lenda, as vozes, a presença, tudo estava conectado. A ideia de que a chave para entender tudo aquilo pudesse estar em um diário perdido me dava esperança, mas ao mesmo tempo, a escuridão da situação se tornava mais opressora. O que mais eu descobriria? E se, ao buscar a verdade, eu acabasse me tornando a próxima vítima da entidade que assombrava o ateliê? A tensão entre nós cresceu, e a necessidade de descobrir o que se escondia por trás do mistério tornou-se uma obsessão. Mas, à medida que me aprofundava, percebia que a linha entre a arte e a loucura estava se desfazendo, e a cada passo que eu dava, a entidade parecia se aproximar mais, como se estivesse esperando o momento certo para reivindicar o que era seu. Eu precisava saber a verdade, mas a que custo? Senti meu coração pulsar em um ritmo frenético enquanto olhava para Helena,
seus olhos brilhando com um misto de medo e determinação. O diário do artista desaparecido era a chave, mas eu sabia que a verdade poderia ser mais do que eu estava preparado para suportar. A presença da entidade ainda pairava no ar, como uma sombra opressora, e a urgência da situação me empurrou para a frente, em direção ao mistério. Vamos encontrar esse diário, declarei, quase me convencendo de que conseguiríamos desvendar a escuridão que nos cercava. As paredes do ateliê pareciam se fechar ao nosso redor, e a luz piscante das lâmpadas apenas acentuava a sensação de apocalipse iminente. As vozes sussurrantes se tornaram um coro ensurdecedor, e eu sabia que o tempo estava se esgotando. A cada passo, a figura etérea parecia ressurgir em minha mente, sua tristeza profunda ecoando em meu coração. Eu não podia ignorar o chamado dela, e sem pensar duas vezes, comecei a investigar o ateliê, cada canto e cada sombra, até que finalmente encontrei uma gaveta escondida atrás de uma tela em branco. Com mãos trêmulas, puxei a gaveta e lá estava ele, um diário empoeirado, suas páginas amareladas cobertas com uma caligrafia apressada. Enquanto eu folheava as páginas, uma mistura de horror e revelação tomou conta de mim. As anotações falavam sobre um pacto. O artista havia selado um acordo com uma entidade, em troca de inspiração e sucesso. Mas o preço era alto, e muitos artistas que seguiram seus passos desapareceram, um a um, absorvidos pela mesma força que agora me cercava. O que eu lia era uma advertência, um grito de socorro. "Helena!" eu gritei, sentindo a pressão aumentar. "Ele fez um pacto, precisamos quebrá-lo." A atmosfera tornou-se eletricamente carregada, e a entidade parecia mais próxima, seu lamento ressoando em meus ouvidos. Em um momento de clareza, percebi que a única maneira de libertar a alma atormentada era confrontá-la. "Venha, você que busca a verdade!" eu bradei, desafiando a escuridão. A sombra se materializou diante de mim, a figura translúcida agora mais definida, seus olhos refletindo uma dor que não tinha fim. "Você quer saber a verdade?" A voz ressoou, e eu senti um frio profundo atravessar meu corpo. A verdade é que a arte não é isenta de sacrifício. Em um instante, a sala ficou em silêncio, e o confronto se tornou uma batalha não apenas com o espírito, mas com minha própria essência. Eu sabia que precisava escolher: render-me ao terror ou lutar pela liberdade. Com o diário em mãos, levantei-o como um escudo. "Eu quebro seu pacto!" gritei, e a luz dentro de mim começou a brilhar intensamente. A entidade hesitou, e a dor que a envolvia parecia se dissipar. "Libere os que estão presos!" eu clamei, e com isso, a sala se iluminou em uma explosão de cores. A presença sombria começou a se desvanecer, e uma sensação de paz começou a preencher o espaço. Quando a luz finalmente se acalmou, a figura etérea sorriu para mim, um agradecimento silencioso antes de desaparecer. Eu caí no chão, exausto, mas livre. Helena se aproximou, e nós dois nos abraçamos, cientes de que o ateliê, embora ainda carregasse ecos do passado, agora tinha uma nova esperança. A verdade estava revelada, e nós tínhamos escolhido a vida. Eu me sentei no chão do ateliê, exausto e ofegante, as palmas das minhas mãos ainda tremendo enquanto segurava o diário. A luz havia se acalmado, mas o eco da batalha interna ainda reverberava dentro de mim. Helena se ajoelhou ao meu lado, seus olhos cheios de preocupação. O peso do que acabara de acontecer começou a se instalar em mim, como uma sombra que se recusava a desaparecer. A entidade parecia ter se dissipado, mas o vazio que deixou era palpável. Tive certeza de que havia libertado aquele espírito atormentado, mas a sensação de triunfo não era completa. As cicatrizes que essa experiência deixara em mim eram profundas e inquietantes. Eu olhei para Helena e pude ver que ela também lutava contra seus próprios demônios. Nossos rostos estavam marcados pela tensão, e eu sabia que a jornada que havíamos enfrentado nos mudaria para sempre. "Você acha que está tudo acabado?" perguntei, minha voz tremendo levemente. Mesmo agora, o sussurro da entidade parecia ecoar em minha mente. As vozes que antes eram um coro ensurdecedor, agora se tornaram um murmúrio persistente, como se a própria casa estivesse lamentando antigas histórias não contadas. Helena balançou a cabeça, seu olhar perdido. "Acho que conseguimos apaziguar o que estava aqui, mas... e as outras almas?"
E o que o artista fez? A dor que ele trouxe para este lugar? O que ela dizia ressoava em mim. O diário continha segredos que poderiam ser muito mais profundos e perturbadores do que imaginávamos. O pacto do artista não era apenas uma história de terror. Era uma janela para um mundo obscuro, e as consequências de nossas ações ecoariam. Levantei-me, apoiando-me na mesa, e olhei ao redor. O ateliê ainda estava impregnado de uma energia estranha, como se a arte e a dor estivessem entrelaçadas nas paredes. Eu sabia que mesmo que a entidade tivesse desaparecido, a sensação de estar sendo observado não me abandonaria. Algo havia mudado em mim, uma percepção de que as fronteiras entre o mundo físico e o espiritual eram mais tênues do que eu havia imaginado. Enquanto deixávamos o ateliê, uma brisa fria atravessou a porta, e eu congelei. Uma sensação de que o perigo ainda poderia estar presente, esperando nas sombras, me envolveu. Não podemos esquecer o que aconteceu aqui, murmurei. E Helena assentiu, seu olhar distante. Saímos para a noite, as estrelas brilhando como testemunhas silenciosas dos nossos horrores. A cidade parecia a mesma, mas eu sabia que nada seria como antes. A verdade que descobrimos não era apenas sobre o passado, mas também sobre nossa própria fragilidade diante do desconhecido. O peso do conhecimento e as cicatrizes emocionais que agora carregávamos eram um lembrete constante de que o sobrenatural poderia sempre estar à espreita, pronto para se manifestar novamente. E assim, enquanto caminhávamos para longe, sentia que a escuridão ainda poderia nos encontrar, e que o mistério que enfrentamos não estava completamente resolvido. A verdade e a dor que descobrimos eram parte de nós agora. E a linha entre a realidade e o sobrenatural nunca mais seria a mesma. Enquanto caminhávamos pela rua, uma sensação estranha se apoderava de mim. A escuridão à nossa volta parecia mais densa, como se as sombras tivessem vida própria. O murmúrio da entidade ainda ecoava em minha mente, e a cada passo, a crença de que a batalha estava realmente vencida se tornava mais tênue. Helena parou abruptamente. "Você sentiu isso?" perguntou, sua voz quase um sussurro. Eu a observei, o coração acelerado. O ar estava carregado, e um frio intenso percorreu minha espinha. O que antes parecia um triunfo, agora se transformava em um pesadelo. De repente, uma risada distante cortou a noite, um som que parecia vir do fundo da escuridão. Olhei em volta, buscando a origem da risada, mas a rua estava deserta. O medo apertou meu peito, enquanto eu sentia uma presença, como se algo nos seguisse. O diário em minha mão parecia vibrar, pulsando com uma energia negativa que eu não conseguia ignorar. "Vamos embora", disse Helena, puxando-me para a frente, mas eu hesitei. Um impulso me fez olhar para trás, e foi nesse momento que vi. Uma sombra se movia, contornando uma das paredes da casa onde o ateliê estava. A forma era indistinta, mas a sensação de ser observado era inegável. "Não fomos os únicos a sair de lá", murmurei, o terror tomando conta de mim. E naquele instante, percebi que a vitória que acreditávamos ter conquistado era apenas a ponta do iceberg. O artista, o pacto, as almas ainda presas. Tudo isso não era um encerramento, mas um prenúncio de algo muito mais sombrio. Quando finalmente nos afastamos, a risada ecoou novamente, mais próxima agora, mais alta. Uma certeza se instalou em mim. A entidade podia ter se dispersado, mas havia deixado um rastro de dor e desespero que nos seguiria. E a escuridão que uma vez enfrentamos agora se tornava parte de nós. Uma marca indelével que nos lembraria que o sobrenatural estava sempre a um passo de nos consumir. Se você já enfrentou o inexplicável, ou se sente que o desconhecido pode estar mais perto do que imagina, compartilhe sua experiência. A escuridão é real, e nossos relatos podem ser a luz que precisamos para enfrentar o que está à espreita. Não se esqueça de curtir e se inscrever, pois suas interações nos ajudam a trazer mais histórias que desafiam a lógica e testam os limites da razão. O que você esconderia sob a superfície?